Agricultura BR de volta para falar a respeito do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Nosso convidado nesta terceira edição é o Vlamir Brandalize, participa ao vivo conosco pela internet, está lá no estado do Pará participando com a gente. Brandalize, vou perguntar para você a respeito do seu sentimento, o que você achou desse relatório. Eu só estou aproveitando para olhar aqui alguns números que foram apresentados. Bom, chama atenção aqui para nós aqui que o departamento cortou 1 milhão de toneladas no Brasil em relação à sua estimativa, cai para 155 milhões, aparentemente é muito mais alto do que o país é capaz de fato de produzir, e elevou, outro dado interessante é que elevou de 100 milhões para 103 milhões de toneladas a estimativa de exportação. Brandalize, como é que esses números ganham o mercado, o que eles significam para o mercado no seu entendimento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, com relação ao Brasil aí, ele está muito conservador, né? Ele está conservador no otimismo na safra e também no otimismo da exportação, né? Provavelmente a gente não vai ter toda essa soja que ele está apontando. A safra, ela é uma safra bem menor, principalmente porque o Mato Grosso, que é o maior estado produtor brasileiro, teve uma queda muito importante na produção. E a gente nos outros estados não recupera. Eu estou aqui no Pará, as lavouras estão espetaculares, mas o Pará é muito pequeno ainda hoje perante o que é um Mato Grosso, né? Então aqui, mesmo tendo uma safra boa, acaba não compensando muita coisa das perdas nos demais. Então essa safra que ele foi conservador na produção, 155 milhões de toneladas, ele está ainda dentro dos números maiores aí das estimativas que existem por aqui. Aqui também tem ainda no Brasil alguns apontando que colhe mais de 152, 153. Eu acho um número muito forte pelo que o Brasil pegou aí de clima. Eu continuo acreditando mais perto de uns 148 aí numa realidade da safra brasileira, porque a gente tem rodado aí do Rio Grande aqui no Pará, né? Passamos em quase todos os estados. Semana que vem nós vamos estar lá no Mato Grosso também, já fomos lá. E onde que se perdeu? Então, achar que a safra está muito grande aí no dado do USDA. O mercado sabe disso, que o USDA está conservador. Dá para ver que veio positivo aí no pregão, né? E a exportação de 103 está muito otimista. Então, provavelmente não vamos ter esse número. E o mercado vai ficar numa realidade mais apertada, né? Então, é isso que já começou a pesar. Mas o relatório de positivo, Fabiano, que eu vi, ele trouxe o aumento da importação da China. Ele estava vindo conservador com a China e ele trouxe 105 milhões de toneladas. Então, isso que eu acho que é um mecanismo aí que está dando um otimismo no mercado lá em Chicago e trazendo aquele mercado baixista que estava olhando com a possibilidade de ir para 11 dólares e agora está com fôlego para ir para 12 e se afastou dos 11, dos 11,5. Hoje o suporte é 11,5, a resistência está no 12. O ambiente da soja com o relatório mudou, mesmo que o número aí do Brasil que foi muito tímido, mas no restante o relatório acabou dando uma animada no mercado de operação. Eu senti aqui que eu estava conversando há pouco aí com operadores de trade, o movimento de negócio e os compradores voltaram agressivamente no mercado brasileiro. Muitos fizeram negócios, melhoraram prêmios. É um sinal de que eles acreditam em safra menor e demanda maior. É por aí que está dando sinal. Ou seja, o USDA mostrou o caminho, mas ainda ficou no começo da corrida. Brandalize, vou tentar aqui pescar como é que o operador de mercado ele acaba pensando, né? Primeiro o fator, né? O Departamento de Agricultura elevou as exportações quando a tendência de quase todo mundo é cortar a estimativa de exportação do Brasil por falta de conteúdo, né? Falta de soja no Brasil. Mas essa elevação, primeira pergunta, está relacionada a essa procura maior por soja aqui no Brasil, já que a soja do Brasil está mais barata e é muito competitiva no mercado internacional? E a segunda pergunta que eu te faço, esse corte de apenas 1 milhão de toneladas, assim como ocorreu no mês passado, ainda que não reflita a safra brasileira, mostra uma inclinação, uma tendência de cortes do departamento em relação à produção brasileira? Essa que é a leitura? Exatamente. Então, vamos começar pelo final que você comentou aí.
ele está seguindo bem essa lógica. O operador hoje ele vê isso, né? Vamos dizer assim, o analista dos grandes investidores, dos grandes fundos, que dão rumo para os operadores fazerem posições. Então ele está olhando e diz, ó, o USDA está apontando que a safra brasileira é menor e ele vai continuar ajustando para baixo. Por que ele está olhando essa parte do Brasil exportar mais, Fabiano? Não é que nem hoje não, essa semana, nós tivemos aí o relatório de ontem da CSEX. Vou dar, por exemplo, a CSEX o que mostrou aí nesse mês de fevereiro. Então, ela trouxe aí um recorde de exportação, 6,6 milhões de toneladas de grãos, e o acumulado já está em 9,5 milhões de toneladas de grãos em janeiro e fevereiro. E certamente o USDA viu que vinha com números aí fortes na exportação do Brasil, e ele acaba trazendo um otimismo positivo aí para o restante do ano. Na realidade, nós vamos ver aí que agora a própria ANEC já projeta que nós vamos exportar 9 milhões em março, quando em outros anos o potencial era 12, 14, abril 14, 15. Então, agora no pico dos nossos embarques, provavelmente o ritmo tende a ser menor. E o segundo semestre nós vamos ter menos soja, né? Então, aí nós vamos ter um pouco mais presença de exportação de milho. É por isso que esse número de 103 eu acho que está muito distante, acima do que a gente pode, né? Porque nós temos que levar em consideração que nós vamos demandar mais aqui dentro, né? Vai ter demanda de ração maior, de farelo, né? E a demanda de óleo, né? Principalmente agora com o biodiesel aí de 14, né? O B14. Automaticamente vai precisar esmagar um pouco mais. E isso vai refletir em menos grão exportável, né? Muito bem, Brandalize. Brandalize, agora falando de outros expoentes para a soja. O Departamento de Agricultura, assim como a maior parte dos analistas lá nos Estados Unidos, principalmente, esperavam que não tivesse alteração. Não houve alteração em relação à Argentina. A expectativa continua ali em 50 milhões de toneladas. Agora, em relação à China, chamou a atenção também o aumento na importação. Vai para 105 milhões de toneladas. Esse número é possível com a economia chinesa do jeito que vem, capengando, um aumento de 5%, 6% no PIB da China? Isso é possível realmente, de fato, ocorrer nessa safra 23, 24, Brandalize? Eu acho que é sim, Fabiano. Eu acredito que a China possa importar até mais, porque essa semana o governo chinês divulgou um pacote de estímulos que ele pretende aumentar os estoques de grãos e óleos vegetais. Então ele liberou mais dinheiro, ele vai liberar mais dinheiro oficial para essa função de melhorar estoques, aumentar estoques. Dá para dar sinais aí que os estoques chineses vão ser maiores desse novo ano. E isso é sinal do porquê? Porque a demanda dentro da China de derivados de ração está muito forte, né? Porque a ração ficou barata lá. E eles estão entrando em novas escalas de produção e aumento da produção de suínos, né? Que eles tiveram aquele problema com a peste suína em 2018 e até o ano passado eles não tinham recuperado o fôlego. Agora eles estão entrando com carga total. O governo chinês, o ano passado, ele divulgou agora no começo de fevereiro aí, que a realidade das importações de 2023 de soja foram 106 milhões de toneladas de grãos, porque a demanda interna está aumentando, por causa do farelo para a ração, né? Porque a demanda de ração está crescendo. Eles estão aumentando a demanda não só de suínos, mas como de ovos e de frangos. Dá para ver que eles estão batendo o recorde de importações de carnes brasileiras também, carne de suíno, carne de frango e carne bovina. O próprio dado aí da CSEX do boi desse mês aí também mostra, nós estamos com recorde de exportação e recorde para a China. Então, eu acho que eles vão comprar sim, porque os chineses eles estão temerários aí com relação a esse clima que vem acontecendo nos últimos anos e também com a questão daí da própria Europa. Lá os chineses alegam que a Europa vai ter muita dificuldade de bancar os agricultores produzindo os volumes que produziam de trigo, altamente subsidiado, em situação aí que eles dependem muito de fertilizantes russos e não podem comprar. Então, o custo acaba ficando muito maior. É por isso que a China vai acabar comprando mais, mantendo estoque alto, para não correr risco de problemas de abastecimento nos meses futuros, no ano que vem. Ou seja, eles
Eles vão estar numa estratégia, né? E eles acreditam que a economia vai crescer 5%. Só que a economia crescendo 5% na China é quase o crescimento da economia brasileira anual inteira, comparando as duas economias. Então, é um crescimento muito grande. O crescimento de 5% na China equivale a quase $1 trilhão. Então, a nossa é 1,3 trilhão a economia anual. Então, veja, comparando, é muita coisa, né, Fabiano? Brandalize, e aí falando dessa relação de oferta e demanda, até porque o mercado, de certo modo, reagiu na soja de uma maneira positiva, dá para ler assim desse relatório. Chega a ser considerado uma informação nova para o mercado ou a gente deve ter mais um mês, de certo modo, com quedas, com pressão negativa com soja, na expectativa de novos cortes na safra da América do Sul ou informação diferente que venha a trazer um cenário melhor para a produção global e com isso os preços aqui no Brasil também? Olha, Fabiano, o mercado agora está com viés de leve alta, ou seja, aqueles que eram os pessimistas, que acreditavam que o mercado seria baixista, o mercado era dividido, né? Existem os operadores baixistas e os altistas, né? E geralmente é aquele que opera apostando que o mercado pode cair e aqueles que são operadores quando o mercado pode subir. Nós sentimos que de ontem para hoje, aí, essa semana, aqueles operadores que estão apostando mais na alta estão em maior pressão, estão em maior volume, né? Antes era um domínio maior dos operadores negativistas, ou seja, de baixa. Agora o mercado está com operadores mais positivos, ou seja, apostar na alta, o mercado sobe um pouco, ele vai lá e liquida e faz lucros. Em cima do relatório, a novidade do relatório mesmo, a única novidade importante que não era esperada, é a questão do aumento da importação aí da China, né? Esse 105 frente aos 102 milhões que era o mês passado, também foi um dado bem importante, porque no caso do Brasil, o mercado, o operador, os grandes analistas dos grandes fundos, eles continuam acreditando que o Brasil vai colher menos que 150 milhões. E eles sabem que o USDA é conservador, ele vai reduzir isso aos poucos. O que eles não acreditavam é que o USDA fosse aumentar a importação da China em 3 milhões de uma vez só. Ele normalmente aumentaria 1, 2, 1, e automaticamente isso que trouxe o ânimo também, né? Mais demanda, oferta já sabe-se que vai ser menor do que foi apontado, isso nos dá um indicativo que o quadro de oferta e demanda provavelmente vai ser bem mais ajustado, né? Então, esse é o ponto importante, porque agora ele veio com o consumo global efetivo, ele está projetando um consumo menor do que o mês passado, mas isso não é uma realidade que o mercado vê. O mercado vê uma demanda maior. Então, o mercado também tem os seus números, a sua ideia. Mas o USDA sempre marca, né? O USDA é o dia, todo mundo esperava pelo USDA, depois do relatório que mostrou o relatório, o mercado veio aí com momentos de baixa, daí agora já vai indo fechamento na alta, né? Então, o relatório é importante, ele dá um sinal para que lado vai. O que vai? A safra da América do Sul provavelmente menor, a Argentina ainda tem grandes dúvidas, né? Porque a safra da Argentina está ainda bem distante da realidade da colheita. E a boa notícia é a China comprando mais. E o USDA já confirma isso porque o próprio governo chinês aí na semana apontou, né? Então, é sinal de que tem demanda e a oferta ainda não se sabe exatamente qual é, mas certamente é menor do que está sendo apontado, né?